Olá! Hoje vamos falar sobre interações ecológicas. Elas podem ser divididas em duas grandes categorias: a ecobiose, onde há a interação dos seres vivos e o meio abiótico, e a alobiose, onde há interações dos seres vivos entre si. Essas relações podem ser intraespecíficas, quando os indivíduos pertencem à mesma espécie, ou interespecíficas, quando os indivíduos pertencem a espécies diferentes. Dentre esses indivíduos, podemos ter relações harmônicas, onde um ou os dois se beneficiam, ou desarmônicas, onde um sempre sai prejudicado ou os dois. Dentro das intraespecíficas harmônicas, existem a colônia, onde indivíduos da mesma espécie são ligados entre si. Exemplos são os quinidários, que podem ser móveis ou imóveis. E a sociedade, como exemplo as abelhas, que têm divisões por casta, tendo cada um sua função na colmeia. Já nas desarmônicas, existe o canibalismo, caracterizado por um indivíduo que se alimenta de outro da mesma espécie, como, por exemplo, o louva-a-Deus fêmea, que se alimenta do macho durante o ato sexual para obter nutrientes para a fecundação. E também existe a competição, quando o indivíduo da mesma espécie disputa território, alimento ou as fêmeas. Já nas relações interespecíficas harmônicas, existe o mutualismo, indivíduos de espécies diferentes que se associam para benefício de ambos, exemplo, a alga e o fungo, que são os líquens. A protocooperação, que indivíduos de espécies diferentes se beneficiam mutuamente, mas a associação não é obrigatória, exemplo, os pássaros que catam carrapato no pelo do gado. Também existe o comensalismo, interação onde uma espécie é beneficiada e a outra é indiferente, exemplo a rêmora e o tubarão. E o inquilismo, a relação onde uma espécie sobrevive em uma espécie hospedeira sem prejudicá-la, exemplo o peixe-palhaço e a anêmona do mar. Já nas desarmônicas, existe o predatismo, quando o indivíduo mata e se alimenta de outra espécie, exemplo os leões e as zebras. A competição, disputa por recursos do local onde as espécies vivem, exemplo, brigas de território e brigas por alimento. Parasitismo, quando uma espécie sobrevive às custas de outro, exemplo, carrapato e piolho. E amensalismo, quando uma espécie prejudica a outra sem intenção, exemplo, as manadas de elefante que pisoteiam tudo que vem pela frente. As interações ecológicas afetam o tamanho da população devido a situações desarmônicas, exemplo, a competição, onde há disputa por local, alimento ou pelas fêmeas.